Muito boa tarde, eu estou aqui com o Josué Bueno e a Marília Rubner, que estão envolvidos com o Shoe Festival, quarta edição em Nova Petrópolis, do dia 27 ao 29, correto, Josué? Isso, dia Josué, 27, iniciando com as pesagens e terminando lá com a festa no dia 29. conta um pouco para mim como surgiu o Shoe Festival, o teu papel nele, qual é a ideia dele, o que ele busca trazer para a região, apresentar para as pessoas diferentes. O Wushu Festival ele nasceu dentro da URGS, né? Eu tive muito tempo um projeto de artes marciais dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí a gente fez alguns eventos lá dentro, na verdade dois, que começaram em 2018 e com uma ideia de um campeonatinho mais voltado para o Kung Fu mesmo, para as artes marciais chinesas. E aí ele foi acrescentando elementos aos pouquinhos até chegar nessa configuração que alcançou agora nessa edição de 2026 aí, que é praticamente um mega evento, né? Envolvendo desde a parte de seminário até mega show com artistas ligados à cultura oriental. A gente pode dizer que o Wushu, então, ele é a Expo Inter dos esportes de combate? Dava para dizer, cara, dava para dizer. Porque assim, ó, a gente está tentando colocar dentro do mesmo ambiente todas as manifestações da cultura oriental e dos esportes de combate que são mundialmente conhecidos, né? Foi daí que entra o boxe, que é de origem europeia, mas está ali no meio. E essa vontade de misturar essas coisas que são inertemente não totalmente diferentes, mas que às vezes a gente não vê andando junto, né? Como, por exemplo, o MMA com a cultura geek, a cultura pop. São coisas que, se tu pega separadas assim, elas não têm nada a ver. Mas aí tu entrega no mesmo lugar aquele monte de lutador, cara fechado e não sei o que, e o pessoal do cosplay, assim, é um negócio novo. Como é que tu, da onde que surgiu essa ideia e o que que tu busca com ela? Cara, na real, não é tão diferente assim. Eu postei um vídeo essa semana, inclusive, de outros caras das áreas dos esportes falando disso. Se tu pegar ali o próprio a Desani, ele imita uma cena do Naruto enquanto tá fazendo o MMA no UFC, velho. Sim. No maior palco de luta do mundo, o cara vai lá, mexe a mão na cintura e faz o debochezinho. E, cara, assim como ele, tem vários que replicam essas cenas durante as lutas, às vezes como brincadeira mesmo durante o combate, às vezes como provocação. E não só nos esportes de combate, se tu olhar a Olimpíada foi um show de cosplay, porque várias cenas os atletas do alto rendimento estavam replicando imagens de Naruto, de Genshin Impact, e tirando onda enquanto mostravam o seu melhor do mundo naquilo que faziam. Então não é bem uma ideia muito distante como a gente acha, né? E o mais louco é que quando eu comecei a juntar isso na edição anterior, eu sempre cito esse exemplo. Teve um rapaz que competiu no concurso cosplay, foi lá, se fantasiou, pintou o cabelo de verde, entrou de coringa, depois tirou a fantasia, botou as luvas e foi trocar soco. E sorrindo, feliz da vida. Eu quero saber o Tá. seguinte, Josué. Esse padrão da expressão artística, essa expressão geek, né? Porque geralmente o pessoal que vai atrás da cultura geek é porque é alguém que quer se expressar culturalmente, né? É uma, era uma relação que tu tinha identificado e pensou em explorar? Sim, cara, é uma relação que eu já identifico há um bom tempo, tá? Até porque, vou ser bem sincero, a minha academia é 90% nerd, né? 90% fã de anime, 90% dessa galera que curte essa cultura geek aí, otaku, né? E todos lutam, todos levam a luta a sério. Eu tenho alguns alunos de competição aqui, e são os mais nerds, por sinal, entraram para a luta por causa disso. Então eu fiquei pensando, pô, por que a gente afasta tanto nos eventos, tá ligado? Por que nunca ninguém botou num evento a parte de brincadeira mesmo? Eu trato, embora quem é da competição no meio cosplay leve isso muito a sério, eu trato mais como uma expressão artística, que nem tu falou, de diversão. Para mim é a parte, eu fiz o meu papel, a gente lutou, a gente fez a parte séria, agora vamos brincar um pouco. E eu levei com essa brincadeira, e no entanto eu descobri que os caras competem tão sério quanto a gente, quanto estão ali no meio. Então, cara, eu tô achando cada vez mais similaridades entre um e outro, à medida que eu vou aproximando as duas vertentes da cultura oriental aqui. Fica notável que os mundos não colidem, né? Se qualquer coisa, as pessoas já têm características dos dois em si, né? Sim, sim, cara, é bem impressionante. Tanto as características do grau de competitividade, quanto a dedicação que eles colocam dentro disso, assim. Eu tô bem impressionado à medida que eu converso com essa galera,
o quanto eles estudam e se aprimoram dentro daquilo ali. E é um universo bem mais complexo do que a gente achava. Para mim, para ti, que não somos desse meio geek, né? A gente é da luta. Quando tu vê um cara fazendo cosplay, tu pensa sempre na mesma coisa, né? Ah, é uma fantasia. E só que não tem todo um contexto ali. Cara, às vezes eles levam de 1 ano a 2 anos para fazer um cosplay. Esse cara, vou ali e compro na esquina. Não é assim. Não é mesmo. E agora, na verdade, eu vou ter que te fazer uma correção. Eu tento não expor, né? Mas eu sou um nerd, talvez não tanto quanto pra, assim, ó, pra ver Star Wars, 7 filmes, 8 filmes, mas assim, dentro do que dá, eu sou um nerd também, inclusive, pra mim, a questão da luta é justamente a defesa pessoal, né? Porque a gente sabe como, questão de escola, tu conseguir te defender, tu conseguir, pô, gostar desse tema diferente, dos teus hobbies e coisas, e ainda assim tu ter o poder de se defender de quem, sei lá, quer fazer algum mal contigo, vamos dizer, muita a questão do bullying, né? Acho que é por isso que pra mim é o clash maior. A gente vê aquele pessoal que ele é o separado da turma, né? É a pessoa diferente, só que agora ela tá com o poder nas mãos, né? Cara, eu tenho falado isso com a galera do cosplay, né? Eu falo, cara, eu sou otaku desde a época em que ser otaku e nerd era feio, tá ligado? Tu sofria bullying. Aí tu tinha que aprender artes marciais, porque senão tu não conseguia, vamos dizer assim, interagir da melhor maneira possível. Porque a galera criticava a full e hoje em dia é tranquilo, bem mais tranquilo pra te circular entre esses dois mundos, coisa que há muito tempo atrás não era. Então, eu acho que elas se complementam, na real. E tu, Marília, decidiu se tornar uma grande artista marcial pra poder defender os teus hobbies nerds também? Ou tu não é nerd? Como é que surgiu a Marília Rubner? Não, eu não sou muito nerd, não, mas eu fui atleta a vida inteira. Eu comecei no futsal, comecei a competir no futsal. Acho que eu tinha uns 13, 14 anos e eu competi até a época da faculdade, assim. E aí eu tive uma lesão no futsal, que aí eu tive que parar de jogar porque eu não conseguia mais correr. E aí eu fui buscar outras atividades, né? Daí eu comecei a fazer musculação, comecei a fazer reforço muscular e, né, o tempo aquele que eu não, a energia que eu não gastava, né, jogando bola, eu precisava investir em outra coisa e aí eu conheci o Muay Thai primeiro. Eu comecei a praticar, só a treinar, né? Porque eu ainda tinha esperança de conseguir voltar para o futsal, mas, né, não foi bem assim, demorou um pouquinho para recuperar aquela lesão e aí eu fui ficando na luta, fui ficando na luta, daí eu comecei a competir no Muay Thai, eu cheguei a competir profissionalmente no Muay Thai também, e depois eu passei pro boxe, depois da pandemia ali, eu comecei a competir no boxe olímpico. Quero saber, Marília, como foi pra ti essa transição, então, do Muay Thai pro boxe, por que aconteceu? E já falando assim, o pessoal, eles têm muito medo de lutar, né? Muitas vezes por conta das lesões e tal. Mas eu sou um que vejo que eu vejo mais atletas de futebol aposentados por lesão do que de luta, né? Exato, exatamente, foi o meu caso, né, eu tive que me aposentar do futsal e do futebol, porque eu machuquei, eu torci o tornozelo lá e foi uma lesão complicadíssima de recuperar, né. Eu fiz a minha última luta de Muay Thai em 2018, daí eu dei um tempo, parei um pouco. Eu voltei a treinar, foi final de 2019, daí veio a pandemia, né, não consegui competir, aí, né, fechou tudo, paramos, perdemos o ritmo e tal. Aí, quando eu fui voltar, né, que tava tudo voltando devagarinho ali, eu não tava mais conseguindo luta de Muay Thai na minha categoria. Não conseguia adversária, nem aqui, nem por perto. Não tava conseguindo mais adversária pro Muay Thai. E, né, eu tava treinando, me preparando, não conseguia nada e resolvi ir para as outras modalidades, né? Eu tentei no kickboxing também, não consegui adversária. E aí eu consegui no boxe, daí eu comecei a participar do circuito gaúcho aqui do boxe. E aí eu participei do campeonato estadual, já consegui vaga pro brasileiro, daí eu acabei casando com o boxe. A gente já sabe como é difícil para o atleta de combate conciliar uma vida normal e a vida de atleta no Brasil. Mas para ti, quais foram os teus maiores desafios, justamente como atleta feminina, nessa transição e hoje no boxe feminino? Os maiores desafios, desde a época do Muay Thai, é conseguir adversário. Sem dúvida, esse é o maior desafio, assim. Tanto no circuito local, quanto fora do Rio Grande do Sul. É bem difícil conseguir adversário, agora está sendo também um desafio para o Josué conseguir adversário para mim na categoria. E acaba que, né, tu tá ali com um bom ritmo de treino, né, tentando se manter em forma, tentando
né, manter o ritmo e não consegue manter ritmo de luta, né? Porque fica muito esparso, assim, as competições, né, que consegue adversário. Então, acho que esse é um dos maiores desafios mesmo, assim, ter ritmo, porque não tem adversário, assim. O E circuito é muito pequeno. falta de adversário, então, de pessoas profissionalizadas e capazes de entregar uma boa luta. Tu diz que não é um esporte democratizado o suficiente para as mulheres, ou as meninas não estão querendo entrar o suficiente nele. E às vezes é difícil de se manter, né, no esporte. Às vezes tu começa ali, né, um circuitinho amador ali, faz umas lutinhas e, né, vem a vida e te atropela e tu logo é desencorajada a ter que parar, né? E Ô, Sam, posso me meter um pouquinho aí pode, agora? claro, claro. Tá? Tu falou que não é muito democratizado para mulheres, tá? Eu estava conversando ontem com a minha equipe de marketing, né? Eu tenho o pessoal que faz avaliação de dados, que ele mede quem entrou, quem olhou, quem se interessou, no que se interessou, o que estava buscando. E aí a gente ficou bem impressionado, cara, com o número feminino que acessa principalmente a parte direcionada ao combate, porque a gente tem como medir isso, né? Então a gente ficou olhando, tem muita mina. A dificuldade mesmo, acho que a Marília tem, que eu estou vendo enquanto organizador do evento, é do peso. Porque tem muita mina interessada, claro, nem todas competem, aí eu concordo contigo. A democratização no ponto de competição, eu acho que ela não está ainda como a gente gostaria, não tem um número de atletas tão alto quanto eu gostaria de ver. E aí foi bem pessoal mesmo, é um dado. Mas no dado, as meninas estão quase parelho com os caras. Mano. Ontem estava eu e a minha equipe olhando os dados do evento, tá? Os dados de acesso do evento. E aí a gente viu que o número de mulheres que procuram a parte de combate está muito próximo ao número masculino. Tá? Os caras chegam ali a 57, 61, mas as meninas chegam a bater mais de 40% em vários momentos nos acessos das lutas. O que eu tenho visto assim como uma grande dificuldade, na verdade, é meninas atletas, não meninas interessadas no esporte de combate. Então, eu vejo que as lutas atraem sim a atenção do público feminino, mesmo ele tendo esse estereotipo de ser uma coisa de homem, né? Mas tem muita menina ali interessada e só não estamos conseguindo fazer elas entrar no combate. Isso aí talvez seja uma coisa que a gente tem que estudar mais, né? Eu não sei dizer exatamente aonde a gente está pecando, mas para mim essa é a falha que está tendo, né? Não é pelo público em si, mas é como direcionar essa galera para a competição. Vendo esse problema da falta de mulheres procurando a competição no cenário no circuito de lutas, é algo que também é pensado para o Wushu, talvez expor a elas o combate profissional, para que elas possam ter interesse em entrar e realmente popularizar mais. É uma das ideias que eu tive em colocar outras manifestações culturais junto do Wushu Festival, é disponibilizar para a galera essa possibilidade de ver a luta no alto rendimento com um outro olhar. Eu coloquei ali, se tu olhar todo o cronograma, a gente tem não só a parte do cosplay que a gente está focando aqui, mas eu coloquei seminários de nutrição, aliás, palestra, né? Nutrição, palestra de fisioterapia, palestra sobre cultura oriental, oficina de caligrafia, porque eu queria atrair a atenção dessa galera que gosta de vários elementos da cultura oriental, mas tem medo da luta. A gente tem uma cultura no Brasil muito de que a luta é algo agressivo, de que para eu lutar eu vou ter que quebrar nariz, vou ter que ter a orelha torta, e se tu olhar minha orelha direitinha, da Marília direitinha, meu nariz não é quebrado, nem da Marília, né? Embora eu tenha um dente faltando. Mas a gente não é todo destruído porque luta, entendeu? A luta em si, ela tem a sua característica ali do combate, da agressividade, mas tudo isso é feito num ambiente controlado, com respeito, com fair play, e muitas vezes tu vai ver o cara que tá lá em cima do ringue, no profissional, lutando pesado, lutando firme, depois sentado, conversando, trocando uma ideia, indo jantar junto com o adversário dele. Isso é muito comum. Então, uma das características que eu queria colocar no evento era tirar essa ideia do lutador com cara de mal o tempo inteiro. Até o Caio Borralho, que vai estar ali, para mim, é um exemplo disso, né? O cara é nerd, o cara tá sempre rindo, o cara é professor de química, entendeu? E é um monstro quando precisa lutar. O Caio Borralho, trazer ele vai ser um grande virador de chave, tanto para a questão do festival, mas eu acredito que para todo o universo de esporte de combate do Brasil inteiro, né? Porque, pô, tu tá expondo ele, que é de um nicho, que o MMA é um nicho, né? Agora a gente tem a Paramount comprando e tal, mas é um nicho. E tu expõe esse ícone brasileiro desse esporte que vem em crescimento
para pessoas que não são familiares com ele. E além disso, tu consegue fazer o contrário também, trazer os consumidores desse nicho para ver as outras artes, o sandá, o cosplay. A minha ideia ali foi justamente essa, tá? Foi a mesma coisa quando eu trouxe o Esquiva no ano passado, né? O Esquiva, pô, ícone do boxe ali, o cara é monstro pra caramba. A minha ideia sempre é trazer alguém de destaque nacional, internacional, na verdade, os dois são destaque internacional, né? Dois monstros internacionalmente reconhecidos aí, para mostrar o que a gente tem aqui no Sul. O Sul sempre foi celeiro de lutas e a gente parece que faz um tempinho que está meio assim focado em alguns nichos muito pequenos, muito específicos, sem abrir, né? Só que, por exemplo, eu consegui reunir no Wushu Festival equipes de todo o estado, cara. Tanto do boxe, quanto do sandá, quanto do Muay Thai, quanto do kickboxer e do MMA. Tá todo mundo lá, cara. Eu consegui fazer todo mundo conversar. E eu acho que isso é um grande diferencial, né? A gente poder mostrar o que cada uma tem de bom ali. Então, trazer o Caio Borralho para mim é isso, Val. Quem é os caras que estão no ápice no momento no mundo dentro do MMA? Pô, é o Fight Nerds, velho. Os caras foram ali 2 anos consecutivos equipe de destaque. Então, poder trazer um deles para falar da experiência deles de estar no topo do mundo é um troço que eu espero que faça muita gente aqui virar uma chavezinha que a gente está tentando devagarinho fazer isso acontecer, né? Tentando fazer esse pessoal olhar, pô, isso aqui é interessante, o que eu posso aprender com isso? Então, a minha expectativa com a vinda dele é essa, o que o cara tem para mostrar do esporte profissional que a gente pode aproveitar dentro da nossa modalidade e, ao mesmo tempo, pô, vamos olhar para essas modalidades que estão aqui, né? O sandá tem um crescimento muito bom fora do Brasil, em alguns locais específicos, mas aqui ele está meio aquém. O boxe, pô, o boxe é ícone, né? E na China eles fazem essa combinação que eu faço não de agora, há muito tempo. Os caras colocam um evento de MMA, evento de Muay Thai, evento de sandá, junto com os eventos de boxe lá, porque o boxe é muito forte na China, no Japão, na Ásia ali, ele é uma modalidade bem respeitada. Então, para mim, poder juntar tudo aqui não é uma criar um novo, porque no mundo sabe que nada se cria, né? Tudo a gente copia, mas é poder trazer para cá uma experiência que eu não tinha visto até então. Aproveitando que tu comentou de diferentes artes marciais, eu gostaria que tu elaborasse um pouco, tu iluminasse quem está assistindo sobre o Wushu e o Sandai especificamente. Quais são os pilares dessas artes marciais? Como é que elas funcionam? O que tu puder nos iluminar aí, pô, talvez até a origem dela. Quando a gente fala em Wushu, a arte marcial chinesa, é todas as características que a gente encontra na China de combate. Aí entra o Kung Fu tradicional, que a galera deve conhecer. Bom, eu sempre cito como referência ali o Bruce Lee, tudo mais atual para a gurizada ali, dos 25 para baixo. Né? Pensa no Kung Fu Panda ali. Os 5 Furiosos são os 5 estilos tradicionais que tem na China, tá? Tigre, serpente, são estilos de Kung Fu baseados em movimentos mais naturais e que tem um objetivo de defesa pessoal. Tu não vai ver o cara fazendo aquilo ali em cima de um ringue, tá? Né? Até porque tem muito golpe legal dentro desses estilos tradicionais. Os caras chutam joelho, chutam testículo, mete dedo no olho, e é isso, é defesa pessoal mesmo, na ideia chinesa de defesa pessoal. E aí, além disso, entra o Suai Jiao, que é pouco conhecido aqui, mas está crescendo no Brasil, que é o que eles chamam de wrestler chinês. Né? É uma luta de grappling parecido com o judô antigo, antes deles tirarem a catada de perna ali no início dos 2000. E entra o sandá, que é a parte que eu mais gosto, que é bota a luva e bora pra cima lá, soco, chute, queda, quem pode mais chora. Então, resumindo bem, é isso aí, tá? O pessoal vulgarmente chama aqui no Brasil, ou nas Américas, de kickboxer chinês, né? Porque lembra o estilo de movimentação do kickboxer, uma luta mais ágil, com mais trocação, e junto dessa trocação a gente coloca o elemento queda, que não é muito comum nas outras lutas de striker, né? Marília, e a questão da transição do Muay Thai pro boxe? Tu ainda tem um amor maior pelo Muay Thai? O boxe acabou entrando na tua vida pra ficar. Como é que tá acontecendo isso? Tu tem vontade de retornar ao Muay Thai ou o teu objetivo agora é a profissionalização total no boxe? Olha, por enquanto o foco é me profissionalizar no boxe, mas eu não descarto ali o retorno para o Muay Thai algum dia. E uma possível estreia no MMA, te interessa? Olha, acho que esse sonho eu já abandonei, né? Ia ter que treinar um pouquinho de chão, já não sei se ia me restar muito tempo. Eu percebi ali também que tu é uma das fundadoras, né, da Striking Arts.
pode falar um pouco sobre a tua academia, onde ela fica, quais são os professores, como é que é o método de treino de vocês, porque a gente sabe que cada academia tem seus pontos principais, sabe? A Striking Arts, na verdade, ela é uma equipe, né? Uma equipe de competição. A gente começou em 2015 com Muay Thai e com boxe, né? Eu era atleta e tem o treinador, o nosso head coach, o Lucas Corradini, que é meu treinador até hoje. E a gente começou no Muay Thai, né? Aí a história do Striking Arts agora tá mudando um pouquinho, mas é mais ou menos a história da minha carreira, né? A gente começou no Muay Thai, daí a gente fez essa transição pro boxe, meio que deixamos o Muay Thai de lado, e aí estamos focados no boxe olímpico agora e tentando, né, alçar esses voos aí pro boxe profissional. Tem algum atleta da equipe ali de vocês que tu gostaria de dizer assim, olha, fiquem de olho nessa pessoa em específico que ela vai brilhar muito ainda? Olha, tem a gurizada ali do projeto social, gurizadinha boa aí, que tá, né, começando no boxe olímpico, né? Eles têm ali a gurizada, assim, entre 14 e 17 anos. Tem o pessoal ali que, né, que tá começando agora. Ano passado a gente conseguiu levar o Brian para o Campeonato Brasileiro. Esse rapaz aí tem futuro, eu acho que esse ano ele vai de novo, então estamos colocando os guri aí para jogar. Algum deles vai participar do Wushu Festival? Cara, aí eu respondo. Ia participar todos, tá? Ia entrar 5 guris do projeto social deles, muito bons, mas daí, como vai ter o evento da Federação Gaúcha de Boxe no mesmo dia, e eles estão focados no ranking olímpico, eles optaram por ir para o evento da Federação Gaúcha, tá? Foi uma coisa que aconteceu assim e acabou mudando um pouquinho os planos, mas tem uma gurizada muito boa ali, eu tive o prazer de ver todos eles trocando soco e, cara, guria apavora. E me diz aí, Josué, qual pra ti foi a decisão mais importante que tu acha que vocês, a equipe de vocês tomaram para que o Wushu continuasse crescendo e chegue agora, como chegou até a quarta edição, e que continue crescendo? Olha, eu acho que foi quando a gente resolveu fazer ele Open, tá? Na edição anterior já. Quando eu focava muito só na galera do Kung Fu, que as primeiras edições a gente focou só na galera da arte marcial chinesa, ele não deixava de ser mais um evento da arte marcial chinesa. Quando a gente começou a fazer o Open na edição anterior, que juntou com o pessoal do Muay Thai e do Kickboxer, já deu um crescimento. Quando a gente abriu espaço para o boxe esse ano, e conseguiu fazer essa parceria com a CNB aí para trazer a CNB para cá, cara, aí foi um crescimento assim que meio que saiu do controle. Quando a gente falou em CNB, a galera tá tão carente disso aqui no Sul, porque faz mais de 10 anos que eles não botam o pé aqui, e a gente falou, bah, vamos trazer a CNB. Cara, isso deu um crescimento tão grande que no mesmo dia em que os guris do box, do Gancho do Povo, eles saíram, né, os guris do Projeto Social, saíram, e eu anunciei que ia abrir essas vagas encheram. Só porque tem a chancela CNB ali. Então, só para te ter uma ideia, foram 2 parcerias, né? Duas ações, não foi uma, 2 ações que eu coloco como fundamentais para esse crescimento todo, que foi a chancela CNB, né? Ter esse apoio e fazer o evento Open, abrir para outras modalidades se testarem contra o Sandá. Uma coisa que eu escuto muito do pessoal do kickboxer do Muay Thai é isso, né? Ah, não, nunca entrei no jogo, não manjo, mas como é que vai ser? Me explica as regras que eu quero saber se vai rolar. E aí a gente troca uma ideia, já fiz uns 3 seminários só sobre regra para adequar esse pessoal do Muay Thai do kickboxer para poder competir. E, cara, isso deu um grande diferencial para mim, assim, que possibilitou a gente crescer nesse volume que está crescendo. E quando as pessoas comentarem Wushu Festival daqui uns 10 anos, 15 anos, o que que tu espera que elas digam? O que que tu espera que seja a questão mais forte que elas lembrem e comentem sobre o festival? Apesar de ser um novo festival e que com certeza tu tem 1000 ambições e 1000 ideias, mas nesse momento, né? Quando fizemos outra entrevista futura e a tua ideia muda e vai ficar mais legal ainda. Mas nesse momento, o que que tu espera que seja a essência quando alguém pensar no Wushu daqui 10 anos, 15 anos? Cara, nesse momento, o que eu planejo é os caras lembrarem como uma referência cultural e esportiva, assim. Porque eu não estou focando só no esporte e deixando de lado a parte cultural, né? Não estou focando só na cultura e esquecendo do esporte. Eu acho que todos os eventos que a gente vê no Rio Grande do Sul, eles são muito focados em alguma coisa, só num aspecto. Ou que nem eu te falei, mostra um lutador com cara de brabo, né?
e o nerd com cara de bobão, assim. E aí eu tô tentando fazer a galera lembrar que existem nerds com cara de brabo e lutadores com cara de bobão. Então eu quero que a galera pense assim, ó, bah, é uma mistura muito única, né? Essa é a minha ideia. Quando eu ouvi o nome, não, é uma mistura muito única, tu tem que estar lá porque só estando lá para te entender o que é aquilo. Entendeu? Falar não vai ter como. Essa é a minha ideia. O cara não consiga expressar o que ele vivenciou, o que ele experimentou lá, o que ele viu de diferente. Ele tem, cara, tem que ir, tem que ver ao vivo. Porque sem estar lá não vai conhecer, não vai ter a energia da galera do boxe, não vai ver o que é uma trocação intensa entre stand-up, Muay Thai, kickboxer, né? Não vai entender o que é a galera do cosplay mostrando uma técnica de construção de personagem que eu nem sabia que isso existia. É um bagulho que eu aprendi, tive que aprender para poder conversar com eles, poder ver a caligrafia chinesa, entender, né, e ver que a maioria das tuas tatuagens não é aquele alfabeto que tu acha que é. Então, eu acho que é isso que eu quero que a galera entenda, né? Que é uma experiência única, podendo conviver com os melhores, caras. Eu estou reunindo tudo que tem de melhor nisso no estado. Ali vai estar a Elite Thai presente lá em cima, vai estar a Strike Arts, vai estar várias equipes fortes das suas áreas vão estar dentro do evento, né? Assim como vai estar o Felipe Soares do Sandá, vai estar ali. Os caras que são referências no estado e no Brasil vão estar todos no mesmo local, seja para luta, né? Seja para a cultura chinesa, como o Instituto Confúcio e o Off-Shila, seja para a cultura geek, né? Tá todo mundo que é o melhor do estado tá dentro do mesmo espaço. Então isso é uma experiência que eu quero que o cara venha, meu, só estando lá para te poder entender o que é aquilo, senão não tem como explicar. Essa é a sensação que eu quero que o cara saia desse evento. E falando de demografia, tu quer que seja algo que as pessoas vêm dos outros estados do Brasil só pra conseguir entender o que é a vibe do Wushu, do que nós estamos falando? Num sentido meio Planeta Atlântida, só quem vai sabe. É o planeta Atlântida da cultura oriental, das lutas. Cara, mas já tá vindo. Eu não vou esperar isso pro futuro, tá? Para esse aí, a gente tem galera vindo de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Uruguai, Venezuela, Arábia. Tem galera vindo da Jordânia, eu tenho 6 árabes que estão vindo. Por muito pouco, um árabe não vai lutar, cara. Cara, eu já cheguei no Oriente Médio. Então eu fico pensando assim, já está muito além do que eu tinha imaginado para essa edição. Então espero que sim, isso aí eu acho que não é nenhuma questão de vamos idealizar, já está acontecendo nessa edição, tá ligado? Não é um número gigantesco que nem Planeta Atlântida, Sim. mas, cara, só de São Paulo são 25 pessoas que estão vindo, o Uruguai são 4, a Arábia Saudita são 6, não tá vindo o cara de Gana, porque a gente não chegou, mas a Federação de MMA de Gana entrou em contato comigo e queria mandar os caras pra lutar saudável e boxe. Não, então com certeza eu acho que 10 anos é tempo demais. A gente pode começar já, tá vendo as coisas se concretizando em 2 anos. Cara, três, vamos botar os 3. Em 3 anos eu acho que a gente tá, se a gente conseguir, que nem eu falo com a minha equipe, né? Esse evento, eu quero que ele aconteça 70% bom. Por que eu digo 70%? Porque 100% não existe, tá? Uhum. Não vai ter nenhum erro, nenhum problema. Cara, isso não existe em lugar nenhum. Entendeu? E ó que eu tô acompanhando muitos eventos e eu vejo eventos muito, muito bons e nos bastidores sempre tem problema. Né? Então, se ele rolar 70% redondinho, a gente vê isso em 3 anos, cara. Tem um volume maior de gente, um volume maior de lutas. Né? Nesse evento aí a gente está prevendo 32 lutas totais. Né? São 7 lutas profissionais de boxe, 5 lutas de sandá profissionais e no amador 8 lutas de boxe e 12 de sandá. Não fechamos 12 de sandá ainda, mas eu quero chegar a isso. Né? Então é bastante luta mesmo, assim. Mas eu queria um evento que a gente consiga aproveitar os 3 dias vendo luta e as outras coisas acontecendo simultaneamente em múltiplos palcos. Exatamente o que a gente falou, um planeta Atlântida com esse rolê aí. Gostei da tua ideia. E tu, Marília, aproveitar que estamos falando de planejamento para daqui uns anos, longo prazo, qual que é o teu planejamento de carreira nesse exato momento? Eu acredito que o cara começa lutando porque ele tem esse ímpeto de ser lutador, mas talvez ao longo do desenrolar da carreira a gente vê muita gente saindo do papel de lutador e indo pro papel de treinador. Tu exerce os dois nesse momento, né? Tem grandes desafios entre exercer esses dois papéis e
e tu sente que talvez tu possa mudar, talvez tu possa deixar de ser lutadora, se tornar treinadora, ou deixar de ser treinadora, se tornar 100%, 200% lutadora, pra ti é algo que briga dentro de ti, assim, no teu coração? Olha, eu já tô com 37 anos, né? Então, né, tô indo agora pro boxe profissional, porque daqui a pouco o Olímpico me abandona, né? O Olímpico é só até os 40. Então, já tô fazendo essa transição para ver se eu consigo espichar um pouquinho mais a minha carreira de atleta, né? Mas, assim, como treinadora, não sei se eu. Assim, porque hoje eu sou professora, né? Eu dou aula de boxe e de muay thai. E auxilio ali na equipe, né? Mas treinadora, eu não sou e eu não sei se eu tenho essa ambição, não. Ainda tô pensando muito na minha carreira de atleta, vou espichar até onde der, mas não sei se eu vou para treinadora ainda. Aproveitar que tu comentou de idade, que tu tá com 37 anos, foi com quantos anos que tu começou a treinar artes marciais? Comecei com 22 ou 20. Ah, começou. Não comecei muito cedo, não. É uma idade já um pouco tardia, né? Eu tenho 22 e eu já sinto É. que não tem o que eu achar ali. A melhor coisa que eu faço é ficar no microfone mesmo, porque é diferente tu aprender depois de velho, né? A gente sabe que nesse meio do esporte de combate, principalmente local, as pessoas entram, mas elas não é a realização financeira, né, que mantém a pessoa nesse meio. Então eu queria saber dos dois, tanto tu, José, como organizador e professor, quanto tu, Marília, o que alimentou ou alimenta a alma de vocês de estar nesse meio? Cara, pra mim a arte marcial, assim, ó, ela é, antes de tudo, cara, antes de tudo é quem eu sou, tá ligado? Começou, eu assisto luta desde criança. As minhas primeiras lembranças é final de semana, sábado, olhando boxe na TV com meus pais. Então, tipo, eu lembro disso, eu lembro de assistir Mike Tyson na TV, Muhammad Ali não, mas Holyfield, Maguila, né? Esses eu tenho lembrança de ver lutar, cara. Tenho lembrança de todos esses caras na TV no sábado à noite, né? WWE também, eu assistia na antiga, na época do Hulk Hogan, isso aí eu que devia ter 5 anos de idade, e eu lembro desses caras na TV, né? Filme do Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li. Então eu sempre tive muita proximidade. Eu comecei na luta, só não comecei mais cedo porque minha mãe tinha medo dos caras me quebrar. Aquela lenda toda que toda mãe acha. Ah, Sim. vão quebrar teu nariz, vão te bater. Então não deu deixar eu entrar antes, mas eu entrei com 12 anos de idade e aí já se passaram 34 anos de lá para cá, né? E eu já fui já fui atleta amador, já fui professor, já fui treinador, já fui árbitro, já fui organizador de evento de federação e agora organizo evento particular. E o que me mantém nesse meio é a mesma ideia de quando eu olhava a luta lá, o Mike Tyson no final de semana, nocauteando os caras com um estilo único dele lá, né? É ver a transformação que gera, cara. É ver o aluno que chega para mim com coordenação motora terrível, ou a menina que chega se sentindo muito fraca e depois tá aqui nocauteando os caras soco ali, menina leve, aprendendo a encaixar, botar o peso, sentindo a transformação que a luta causa, a força que ela tem, aprendendo a utilizar, né, essa força que ela tem e que muitas vezes é suprimida, assim, né? Meninas, tem cara que chega assim também, né, não tem noção, e ver a transformação ao longo do tempo, ver o olhinho deles brilhando, ver como é que vai se transformando e como é que eles vão se entendendo dentro da arte marcial e construindo uma personalidade muitas vezes diferente daquela que eles apresentavam no primeiro momento, de uma pessoa tímida e retraída, é o que me faz manter, tá ligado? É o que me motiva, assim, ver a transformação que a luta gera nas pessoas de maneira global, assim. Esse até é um dos motivos disso aqui existir, de eu estar inserido nesse meio, é parecido com o teu. Porque eu via os meus amigos lutadores, iam para os eventos e tal, e daí era aquele bando de cara, um cara de brabo, sabe? Mas eu sabia, pô, esses caras são meus amigos, eles têm história, eles são gente normal, eles são pessoas normais, tá ligado? E, pô, pessoas que choram, que riem e tal, eles não são um monstro de bater nos outros. E aí eu percebi que, pô, esses lutadores, eles têm o que agregar no mundo além do show. Pra mim, a parte melhor é tu mostrar a parte que não é o show. O show é lindo, é subir no octógono, pega o microfone e faz um trash talk. Isso a gente adora, mas conseguir mostrar essa outra parte dele, sabe? A parte, não vou dizer sensível, mas a parte que é da expressão humana, né? É um momento que tu não tinha como tu te mostrar. Tu só aparecia pra pôr a persona, ir lá lutar e voltar. Cara, vou te contar uma história. A primeira vez que eu fui lutar fora do Rio Grande do Sul, eu tinha 16 anos.
eu fui lutar em São Paulo. Na época, ainda tinha o Vale Tudo, era antes do MMA. E aí eu cheguei num campeonato em que tinha uns 4 lutadores de Vale Tudo. Pensa, os caras careca, com aquela cara de mal, assim, e eu, piá, lutando nos 60 quilos, um graveto no meio dos monstros, né? No vestiário. Entrei no vestiário, e aí os caras rindo, olharam para um colega meu, assim, rindo não, eles com cara de brabo, assim. Olharam para um colega meu que já era amigo deles há um tempo e falou assim: meu, resolvi a receita aí pra gente se acalmar de verdade antes da luta. Aí enfiou a mão na mochila, pegou um papel higiênico e foi pro banheiro. Aí todo mundo começou a rir. Aí eu tô aqui apavorado, olhando os caras com cara de mal, achando que todo mundo aqui já vai aqui dentro, e os caras estão de zoeira um com os outros dentro desse vestiário. Né? Pra mim, ali foi a grande virada de chave, assim. Não foi nem aqui no estado, foi fora daqui, ver que os caras que naquela época eu olhava e achava os monstros da luta, os assustador, Sim. porque era, o Vale Tudo botava essa marra, né? E os caras eram cara normal, né? Os caras brincavam, os caras se divertiam, inclusive com os adversários no vestiário ali. Foi ali que ali desmanchou a ideia de toda luta ser uma guerra. É uma guerra dentro do ringue, mas fora do ringue, velho. A gente pode sentar e tomar um café, almoçar junto, vamos se divertir. Uma coisa é o que a gente faz no ringue, no Leitai, no octógono, e outra é o que a gente faz fora dali, né? Como diz um meu professor, o João Guedes, né? A gente se diverte lutando. Então a cara de mal faz parte da nossa diversão. E tu, Marília, o que que te mantém nesse meio? O que que alimenta a alma da Marília? Olha, eu acho que para mim, como atleta, lutar é uma expressão de quem eu sou, né? O desafio de subir no ringue te coloca em contato com emoções muito íntimas, assim, do teu ser, assim. Sei lá, com coisas que tu teme, com coisas que passou, coisas que tu superou, coisas que tu superou para estar ali naquele momento. Então, é uma montanha russa mesmo de emoções, assim, que te faz descobrir muito sobre ti, se conhecer muito sobre quem tu é na luta e sobre quem tu é na vida, sabe? Como tu lida com as coisas na tua vida, no teu dia a dia e o que tu faz para estar em cima do ringue. Então, acho que isso é expressão mesmo, uma expressão muito íntima da tua personalidade, dos teus anseios, das tuas emoções mesmo. Quase mesmo artística, né? Porque a gente comenta das artes marciais e eu, particularmente, sou alguém que me considero que Exato. tem um olhar maior para a questão criativa e artística das coisas. E foi outra coisa que me manteve na luta, apesar de ser mais recente. Mas eu vejo, tu vê a expressão artística o tempo inteiro, na maneira como a pessoa escolhe lutar, como ela escolhe se portar, como ela escolhe pôr o personagem dela pré-luta, né? É tudo um grande show. E pra gente embalar, eu quero deixar esse espaço, se vocês têm algum recado, algum agradecimento, alguém que vocês queiram mencionar, para justamente vocês ficarem à vontade nele. Bom, agradecer primeiro o meu treinador, o Lucas Coradini, né, agradecer a equipe toda da Trekking Arts, os outros professores que estão com a gente, ou a gurizada do Gancho do Povo, né, que é o projeto social que tem essa colaboração com a gente, né, que é de onde vem a molecada que a gente coloca para competir. Agradecer meu preparador físico, Guilherme Bernardes, o meu fisioterapeuta, o Vitor. Agradecer o pessoal do ginásio, minha família, né, agradecer ao Josué pela oportunidade, agradecer o CNB, né, que vai estar aí retornando aí para o Rio Grande do Sul, agradecer a oportunidade. Cara, eu não vou fazer agradecimentos, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Porque tem muita gente envolvida para esse evento estar acontecendo. Mais do que eu imaginava, menos do que a galera imagina pelo tamanho que ele tá, né? Ainda mais assim, mas muita gente importante, cara, que eu não imaginava que ia me abrir portas assim absurdas, inclusive nomes muito grandes do nosso cenário artístico estadual, que eu não imaginei nunca que ia falar comigo. É muita gente, e aí eu fiquei assim, não vou agradecer um a um, mas eu vou deixar um convite, tá? Essa edição eu dei um protagonismo feminino gigante em todas as áreas. Eu tenho 15 meninas atuando como promotoras do evento, né, como embaixadoras, que são as meninas que fazem os vídeos, que fazem as chamadas. Então, todo o protagonismo, tudo que tu vê na rede social do evento, com exceção do site, quer dizer, com exceção não, porque também tem minas lá, mas foi tudo idealizado e construído por um grupo gigante de meninas que tá me assessorando e me ajudando nisso. E o protagonismo feminino também não parou aí, ele segue no ringue. Então a gente vai ter a Marília, a gente tem a Lilian, a gente tem a Karine, a gente tem
a Lavínia, que é do MMA, que é da Elite Thai, que vai estar lá lutando Sandá nesse evento. Então, tem muito protagonismo feminino. Então, o meu convite é justamente nessa linha, que volta lá no que a gente falou no começo. Não falta mulher, acho que elas estão recebendo pouco. Então, eu resolvi botar todas de uma vez só, para ver se elas enxergam que elas estão nesse meio ali. Tá? Então, eu botei elas em cima do ringue, na organização, na recepção, em todo lugar que tu olhar o Festival vai ter menina envolvida em alguma ação, desde o primeiro dia, durante a pesagem lá, quando a gente abre um espaço ali para se debater o papel da mulher na luta, vai ser, né, dando um spoiler aí, né, essa semana a gente lança, semana não, acho que na outra semana a gente lança o cronograma exato, e aí tu consegue ver o que vai acontecer minuto a minuto no evento. Então, já adiantando, é uma mesa redonda com as meninas lá que são da luta, e eu não peguei meninas que são da luta, que eu digo que fazem luta há pouquinho tempo, não. Né? Yasmin, 17 anos de boxe, a Anne, 10 anos de boxe, a Vitória Rezer, 10 anos de sandá, né? Todas atletas ou professoras, né? Então, as gurias sabem do que estão falando sobre do papel feminino delas, do papel feminino dentro da luta. Então, o meu convite é para esse. Né, que olhem isso com mais atenção aí, que divulguem isso, que mostrem isso para suas namoradas, esposas, sei lá, ficantes, né, diz, olha aqui, meu, fala que luta não é para mulher, olha aqui a quantidade de mina que o cara conseguiu reunir nesse evento, entendeu? Para falar disso. Então eu queria deixar aí esse convite, olha com atenção para esse protagonismo feminino. A gente está soltando aos pouquinhos, mas se tu olhar no próprio Instagram do evento, a gente falou mais das meninas do que dos próprios atletas. Soltamos bem poucos dos caras que vão estar ali antes do cartaz e soltamos todas as meninas ali. O vídeo da Marília tá lá, muito bom, por sinal. Quero agradecer, então, a presença do Josué e da Marília aqui no canal. Quero dizer para quem estiver assistindo, para não deixar de checar o evento, nem que esteja acompanhando, que é um evento que, pô, com certeza vai ser um dos maiores do Brasil, como a gente comentou, Planeta Atlântida, a Expo Inter das artes marciais. E, sem mais delongas, bons treinos, ossa!